Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando mais uma vez é o Pablo Wayne. E dessa vez eu vou trazer um episódio aqui pra vocês aqui no NVP. Vou falar de Hunter x Hunter, um anime que eu assisti recentemente na Netflix. Entrou recentemente na Netflix aí no mês de outubro. E eu reassisti o anime, eu tinha assistido ele só uma vez legendado. E dessa vez eu decidi assistir dublado, porque tinha chegado na Netflix. Já tava esperando já um tempo já dele entrar na Netflix, porque antes ele só tinha uns filmes lá. Hoje eles tiraram, espero que a Netflix adicione novamente os filmes, mas antes eles tinham os filmes, aí depois tiraram e adicionaram o anime agora. E eu só tinha assistido eu assisti também uma versão de Hunter x Hunter, que foi a versão dos anos 90, de 1999. Mas aquela dali eu não assisti até o final. Eu pretendo até um dia assistir, sei lá, até futuramente gravar um vídeo sobre a comparação. Se bem que não tem muita coisa, é mais tipo um... Se eu não me engano, algumas coisas que eu percebi, parece que a versão de 99 ele desenvolve um pouco mais os personagens, enquanto a versão de 2011, que é que eu assisti novamente, é mais fiel ao mangá. Então eu decidi, vou gravar um vídeo sobre Hunter x Hunter. Semana passada eu gravei... Semana passada eu gravei de One Piece. E no episódio anterior eu tinha falado de Dragon Ball. E eu tô geralmente dando prioridade aos animes assim que eu mais gosto, os que eu mais assisti assim. E pronto, dessa vez eu vou falar de Hunter x Hunter. E antes eu tinha gravado um episódio de Cavaleiro do Zodíaco. Mas só que eu não sei, eu gravei o episódio, mas eu não gostei muito. Esse episódio aqui, eu não fiz um roteiro, eu tentei fazer um roteiro, mas ficou meio paia. Então eu decidi, não, eu vou abordar Hunter x Hunter, ele tem vários arcos, vou fazer um vídeo de cada arco de Hunter x Hunter. Eu tô lendo o mangá, ainda tô no começo o arco do Exame Hunter. E eu vou falar aqui o que eu achei do Exame Hunter. Eu vou comentando aqui com vocês o que é o arco do Exame Hunter. Obviamente vai ter spoilers e tudo mais, mas eu vou comentando o que eu achei, assistindo 2 vezes e depois lendo ainda assim eu tô lendo o começo do arco do Exame Hunter do mangá, pra ter uma noção, pra entender melhor. E vou ver se eu vou gravando vídeos dos outros arcos, porque Hunter x Hunter é uma obra, não digo uma obra complexa, mas eu digo uma obra completa. Então ele tem personagens complexos, apesar de não ter uma história super complexa, ele tem personagens complexos. Então é algo que me fascina um pouco. Mas eu gravei assim, na verdade, esse terceiro episódio era para ser o episódio do Cavaleiro do Zodíaco, que eu não tinha feito o roteiro dele. Então eu decidi, pronto, eu vou falar algo mais de coração, por assim dizer. Vou ver se eu falo algo mais saudosista, mas foi mais que meio que uma crítica a um anime. Não o anime em si, a história, mas há uma crítica ao autor e à Toei Animation, tá ligado? Então, eu fui gravando e fui meio que reclamando, falando, pô, o Kurumada é um filho da puta, ele não sabe escrever a história, ele não tem um final. Porque Cavaleiro do Zodíaco, ele não tem um final. Quem assistiu até a saga de Hades acha que tem um final, mas ele não tem um final. Você sabe que fica em aberto, aí ele continua no Next Dimension, mas até hoje ele não deu um final, ele não concluiu a história. E o mesmo vale para a Toei Animation, que em vez de priorizar o Cavaleiro do Zodíaco lá, o Lost Canvas, eles fazem lá um anime do Santei Show, eles fazem o anime lá do Son of Gold, eles fazem o anime lá do Ômega, que, cara, não são animes bons. Você só vai assistir o Ômega ou até o Son of Gold mais pela dublagem do que pela história em si. Cavaleiro do Zodíaco tá desse nível. E é quase chegando no nível de Dragon Ball, né? Porque você assiste Dragon Ball Super e eu vou ver e rever o GT e trazer um vídeo em comparação se realmente o Dragon Ball GT é melhor do que o Dragon Ball Super. E eu acho que eu tenho que ver o GT. Eu já assisti Dragon Ball Super 2 vezes. E pelo que eu me lembro do GT, cara, o GT é melhor do que o Dragon Ball Super. E Dragon Ball Super não consegue ser uma continuação canônica. Canônica não, digna de Dragon Ball. Mas
E eu fiquei criticando, o Cavaleiro do Zodíaco, a animation é uma merda, só fica dependendo da Bandai, que faz action figure, e a action figure dos Cavaleiros do Zodíaco, que são os Cloud Myths, as action figure articuladas, essas que você monta a armadura no personagem, são bonitas sim, e tem versões, salvo engano, das armaduras de ouro, que são realmente de ouro, né? Só que são super caras, são coisas de mais 2.000 a 3.000 reais, dependendo do boneco, dependendo de qual versão do boneco também é. E eu fiquei criticando, e aí eu olhei assim e disse, cara, esse episódio ficou mais meio como fosse um Jorge reclamando, de tipo, intancável a Toei Animation, intancável a Bandai, intancável. Então eu disse, não gostei muito do episódio. Mas se vocês estiverem gostando dessa série aqui, eu posso postar esse episódio de eu reclamando do Cavaleiro do Zodíaco, do Kurumada e da Toei Animation. Eu posso gravar eu posso postar esse episódio, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, vai ficar lá como um episódio perdido. Mas vamos aqui voltar ao assunto. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é a segunda obra do Togashi, que é o autor de Yu Yu Hakusho, que com certeza vocês devem conhecer, é um dos animes mais conhecidos, principalmente dos anos 90. Ele, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, acho que são a trindade de animes dos anos 90. E Hunter x Hunter, ele assim, Togashi termina nos anos 90 e o Hakusho, e acho que em 1997 ele inicia um novo mangá que é Hunter vs Hunter, que dessa vez se passa num universo fictício, onde o autor criou, que é para dar um pouco mais de liberdade para ele na obra. E eu vou comentar mais sobre Hunter x Hunter, não vou falar muito sobre o mangá, porque o mangá tá um pouco mais avançado. E eu vou comentar mais o que eu assisti no anime, que vai até o arco da eleição Hunter, que é depois do arco das formigas. E até esse arco da eleição Hunter, o principal protagonista da história é o Gon. E Hunter x Hunter ele é um caso interessante porque ele tem 4 protagonistas. Por mais que o Gon seja o protagonista principal, seja, eu digo que mais o personagem principal, né, nesses arcos todos, existem 4 protagonistas, que seriam o Leoro, o Kurapika e o Killua, porque todos eles têm uma história muito envolvente e muito assim interessante para a obra, que faz eles têm uma camada de personalidade também que faz com que eles acabam se tornando também protagonistas. Então o Togashi, ele aparentemente ele gosta de trabalhar com 4 personagens, para ele é muito mais fácil. A gente lembra no próprio Yu Yu Hakusho, você tem o Yusuke, o Riei, o Kurama, o Kuwabara, né? São 4 personagens, e aqui ele traz novamente mais 4 personagens, 4 amigos. Então ele gosta de brincar com essa dinâmica, né, de dividir o protagonismo em 4 pessoas, mas o Gon ele é o principal porque ele tá na busca do pai dele. O pai dele abandonou o Gon quando ainda era criança. O Gon ele nem sabia que o pai dele tinha abandonado ele, até que ele acaba descobrindo. Acho que o card de Hunter, que o Hunter ele tem um card que é como se fosse a identidade dele, que diz que ele é um Hunter, que tem lá todo o direito dele ser um Hunter. E ele acaba meio que perguntando pra tia dele, que na verdade é a prima dele que criou ele, a real história do pai dele. E essa tia dele, que ele chama de tia, mas na verdade é prima do pai dele, ela conta que o pai dele na verdade não tinha morrido, nem a mãe e o pai dele tinham morrido. Ela não conhece a mãe do Gon, e nem a gente ainda conhece a mãe do Gon. Fica esse ar de mistério, tem teorias de que, sei lá, o Jin ele conseguiu fazer o próprio filho, de que a mãe do Gon é outro tipo de pessoa, mas isso não vem ao caso. Mas o Gon, ele pergunta qual é a origem, por que o pai dele abandonou ele, e a tia dele fala, seu pai ele é um caçador, e ele, do nada, teve um dia que ele trouxe você e deixou a gente aqui
porque ele não queria que você fosse meio que um fardo pra ele nessa vida de caçador. E o Gon, ele fica pensando, ele fica tentando refletir o motivo por que ser Hunter deve ser tão bom ser Hunter ao ponto de o pai abandonar o próprio filho. Porque na obra ele não diz que o Jin, que é o pai do Gon, ele é tipo aquele pai que sai e abandona o filho, vai comprar cigarro e abandona o filho. Não, o Jin, ele vai lá, ele traz essa criança, que muito provavelmente foi até uma surpresa pro próprio Jin, porque ele não abandona em qualquer lugar, ele deixa com a família dele, e ele deixa os cuidados da avó dele, da prima dele, numa maneira, do mesmo jeito como ele foi criado como criança, da mesma maneira que ele foi criado como criança. Então o Jin, ele deixa lá o filho dele lá e vai continuar essa aventura Hunter dele. E o Gon, ele vai tentando entender, pô, então o Hunter deve ser algo tão legal, deve ser algo tão fora do padrão, que um pai abandonou o próprio filho pra seguir essa aventura, né? E você vê aqui que o personagem, ele não é aquele personagem super realista, que se fosse na vida real, o cara estaria se perguntando, nossa, meu pai é um merda, eu nunca vou falar com meu pai, ou vou virar um Jorge de Chan, ou vou virar um Texola, não. O Gon, ele tem esse espírito, é algo que ele herdou do pai dele, é algo quase genético, de aventura, de querer entender as coisas, de querer explorar as coisas, de querer ser um caçador, de caçar as coisas que ele deseja. Então ele decide impor uma regra para ele, de que ele vai sair de casa, ele vai sair lá do conforto da ilha dele, que é a Ilha da Baleia, e vai atrás do pai dele, e entre aspas, assim, vou falar porque é algo que não foi dito pelo próprio ator, ele vai caçar o pai dele, entendeu? Ele vai meio que caçar o pai dele, vai atrás do pai dele pra entender, e ele só vai voltar pra casa, meio que ele só vai conseguir voltar pra casa ou se ele tiver ter terminado o exame Hunter, ou se ele conhecer o pai dele. Então ele segue, ele faz um acordo com a prima dele, que se ele caçar o maior peixe da vila dele lá, ele vai poder fazer o exame Hunter. E ele vai lá e começa o anime já com ele caçando esse peixe de uma maneira muito... Inclusive, salvo engano, é o primeiro painel também do mangá, que ele tá lá super concentrado e super paciente pescando o peixe. E quando ele consegue, ele vai lá e pega o peixe, é um peixe gigantesco. Ele é uma criança de 12 anos, e ele tem uma força muito grande. Então você vê que ele já é um garoto meio que diferenciado, porque ele já é um bom caçador de animais e tem uma força muito grande. Então ele vai, a prima dele permite esse acesso a ele poder fazer o exame Hunter, e ele segue, e ele entra num barco, onde as pessoas vão lá e se jogam no mar para poder ir fazer o exame Hunter e tudo mais. Lá ele acaba conhecendo o Leório e o Kurapika. Você já vê que tanto o Leório quanto o Kurapika, eles já são pessoas diferenciadas, porque nesse navio tá tendo uma tempestade e tá todo mundo passando mal, tá todo mundo enjoado, mas só o Gon, o Leório e o Kurapika que estão muito tranquilos. Inclusive o Gon, ele vai tentando, ajudando as pessoas, dizendo, não, come essa folha aqui que vai lhe ajudar no enjoo, tenta beber esse chá aqui que vai lhe ajudar também no enjoo. E lá temos o primeiro confronto entre eles, que o Leório e o Kurapika, eles acabam meio que tendo algumas desavenças, eles vão meio que brigando, essas coisas de anime, que é pra mostrar tipo, que eles têm uma personalidade forte, e eles vão tentar brigar no meio da chuva, mas o Gon, ele até... Não, Gon não. O capitão lá do navio, ele fala, não, vocês não devem brigar, vocês estão tendo uma tempestade muito fora, mas o Gon até fala assim, deixa eles brigar porque é um assunto entre eles, é algo que eles mesmos decidiram e eles mesmos têm que se resolver. E o Togashi, ele gosta de botar esses negócios de, tipo, você tem que resolver seus próprios problemas, se você seguir esse caminho, mesmo com fardo, siga ele mesmo, entendeu? Se você escolheu esse caminho, escolha mesmo com fardos, não desista, né? Então ele tem meio que essa ideia de colocar esse tipo de confronto. Aí quando eles estão lá brigando, acaba meio que um tripulante lá do navio acaba quase morrendo, indo pro mar, e o Gon vai lá, não pensa duas vezes e salva o cara. E só que o Gon, ele acaba indo também cair no mar, porque ele pula muito longe, o cara tá muito longe,
E o Leório e o Kurapika, eles param exatamente a briga deles pra também salvar o Gon. E ali você já mostra que eles já iriam ser amigos e tudo mais. Eles acabam meio que se desculpando, mostrando que sim, eles percebem que a briga deles era meio que fútil. Então eles vão seguindo, então eles vão tendo... ali já era o primeiro Exame Hunter, eles já tinham passado praticamente, que seria sobreviver a essa tempestade sem ter nenhuma preocupação. Porque o Hunter, ele é tipo a elite dos caçadores daquele universo, naquele mundo. Eles têm que ser as pessoas mais pica, mais fodonas daquele mundo. Então os caras não podem ficar enjoados com qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de coisa. Então vai seguindo os tipos de exame, eles vão fazer o exame de perguntas, que é lá, tipo... se você... qual seria... Eles vão ter que fazer uma pergunta, o próximo exame lá que eles fazem, era uma pergunta que uma velha pergunta pra eles. Uma pergunta que uma velha pergunta pra eles, ó, meu português tá horrível. Uma velha lá faz uma pergunta pra eles, tipo uma pergunta nesse tipo, se você tem uma namorada e sua mãe, você teria que salvar uma das duas. Qual das duas você salvaria? Aí tem um cara lá, um maluco lá que fala, namorada qualquer um pode ter, mas a mãe a gente tem que salvar. Aí a velha não fala nada, ela só libera a passagem dele lá e o cara vai embora. Só que tipo o Leório e o Kurapika, eles ficam sem entender e eles não respondem. E o Leório fica meio aborrecido, ele fala, não tem uma resposta pra isso, então... Só que depois você descobre que, na verdade, não a resposta seria não responder, porque não tem uma resposta para isso, né? É uma namorada, uma pessoa que você ama e a sua mãe, você não teria uma resposta para isso. Aí ela fala, não, agora vocês têm uma passagem para ir. Aí depois vai seguindo, até eles chegarem meio que numa ilha. Não, eles vão meio que pra uma ilha. Não, eles saem de uma ilha e vão para outro lugar. Eles vão pra outro lugar, vão meio que pra um túnel lá. E lá eles conhecem o Killua. Aí lá o Killua aparentemente já conhece o Gon já acaba meio que se identificando com o Killua, porque são as duas únicas crianças lá fazendo o exame. E você vai vendo com o tempo, eles vão... Então acaba meio que tendo essa interação entre eles dois, por eles ser crianças e ser muito novo. Então você vai assistindo os episódios, você vai meio que gostando, você vai se apegando mais, porque, tipo, esse negócio de Exame Hunter, cada episódio ele tem meio que um meio, começo e fim. Então você vai assistindo, você vai vendo qual vai ser o plano que eles vão ter que usar pra poder passar os testes, não é? Então depois vai ter um exame de resistência que eles têm que correr, depois um exame de caça que eles vão ter que caçar, depois um exame de cozinhar que eles vão ter que cozinhar. Tem uma parte lá do anime que já estão os quatro, já o Killua, o Kurapika e o Leório e o Gon, eles já estão totalmente já criando o próprio grupo deles, o quarteto deles. E tem uma parte lá que eu achei bem emblemática do anime, da obra em si, que eles estão numa montanha. E lá, o desafio deles é ter que se jogar na montanha. E lá eles vão ter que pegar um tipo de ovo de uma ave, um ovo grande, que eles vão ter que cozinhar esse ovo pra fazer o exame lá. E eles têm que se jogar, só que eles têm que se jogar. E a montanha, ela tem tipo uma parada íngreme, ela é tipo... duas montanhas. E no meio dela tem esse abismo, né? Onde tá esses ovos, onde essas aves colocam esses abismos numas teias. E por ela ser grande, de alguma maneira o vento passa por elas e acaba meio que... Então esse vento passa e acaba meio que soprando as pessoas. Então a examinadora, ela mostra, ela pulando, pegando o ovo e o vento lá, soprando ela de volta, indo lá. E os protagonistas da história, muita gente lá, muito dos caras lá do exame, eles ficam com medo de pular, eles ficam receosos de pular, eles ficam com medo. E os quatro, eles não pensam duas vezes em pular, de arriscar a vida deles pra fazer aquilo. Então eles se jogam pra poder pegar. Só que a galera acaba meio que... Tem um tempo que você tem que se jogar. Por quê? Se você se jogar um pouco antes, não vai passar o vento e você vai acabar caindo. Então eles esperam o tempo certo, arriscam tudo
pra pegar o ovo e acabam meio que sendo jogados novamente pra cima. E eu não sei, eu acabei conversando com um amigo meu, tipo, disse, olha, eu achei interessante que isso aqui pode ser uma analogia, que não sei, pode ser algo parecido com alguma analogia que o autor quis colocar, de tipo, você esperar o momento certo da sua vida pra você arriscar tudo, pra ter aquela certeza de que você vai subir novamente, que você vai ter que cair, realmente vai ter que cair, mas você tem que esperar o momento certo de você cair, porque você vai ter a certeza de que você vai subir novamente. Então eu achei bem interessante, eu não sei se o autor colocou aquilo de proposital, mas pra mim soou uma analogia bacana aquela cena. Então eles vão lá, conseguem, eles acabam conhecendo não digo um antagonista da história, porque ele não é um antagonista, mas ele é um personagem muito ambíguo na história, que é o Killua, não, eu acabei confundindo, é o Hisoka. Que ele é um personagem que ele tem, tipo, o mesmo objetivo que o Goku. É lutar. É conhecer a pessoa mais forte e lutar com a pessoa mais forte até a sua morte. Esse é o objetivo do Hisoka. Só que aí muitas vezes ele é apresentado como vilão, mas ele não é totalmente vilão, porque muitas vezes ele acaba ajudando os protagonistas na história. Mas claro, com um intuito muito diferente. É um personagem meio complicado, porque o autor coloca ele observando as crianças de uma maneira quase sexual. A gente sabe que ele não tá observando de uma maneira sexual, porque ele é um personagem muito assexuado. Mas ele é muito, muito misterioso, o personagem. Cara, o Togashi aqui, ele criou tipo um Coringa 2, tá ligado? Você não sabe o passado do cara, você também não quer saber o passado do cara. E tipo, ele é muito misterioso e muito complexo na sua personalidade, algo muito parecido com o Coringa, mas sem ser todo sem ter aquela essência do Coringa de ser um palhaço, de ser um cara risonho, de querer trazer o caos. O Hisoka, ele não quer trazer o caos, ele só acaba meio que o caos vem com ele pelo fato dele querer sempre lutar com o mais forte. É mais ou menos isso. E ele tem aquela aura assassina, ele mata assim, tipo, sem se de dó, algo parecido com o Coringa. Ele é como se fosse uma versão paralela do Coringa, só que sem ter aquele ar de riso que o Coringa tem, por aí vai. É um personagem muito interessante, cara, muito complexo, muito interessante. Então, ali eles conhecem o Hisoka, eles também conhecem o Presidente Hunter, que é o Netero, que acaba meio que brincando com os garotos lá, ele meio que desafia os garotos. E é muito interessante, ele vê que realmente o Killua e o Gon têm potencial de ser grandes Hunters. Então acho bem bacana mesmo. E vai se seguindo os exames, você vai vendo cada episódio, você vai conhecendo mais os personagens. Você tem um episódio da torre, que eles acabam meio que tendo que trabalhar em conjunto, mais em conjunto, né? Aí vai chegando até o episódio final que eles têm que ter a luta lá. E acaba um lutando com o outro. E lá a gente descobre que um dos personagens lá, que uma das pessoas que estão lá fazendo o exame é o irmão do Killua, que é o Illumi. O Illumi. E esse Illumi, ele tem uma natureza muito parecida com a mãe narcisista que o Hernani fala. Tá ligado? A mãe narcisista é aquela mãe que sempre tá tentando humilhar o filho, tentando meio que deixar o filho sempre debaixo da sua asa, porque o Hernani, ele mesmo fala, a mãe narcisista, ela sempre vai olhando o filho dizendo, ele é o coitadinho, ele é sempre o inocentinho, o inocentezinho, o bobinho, não se arrisque demais, eu sou meio que melhor do que você. Quando você traz alguma coisa de melhor, meio que a mãe vai tentando lhe superar, dizendo que você é pra baixo. É muito parecido aqui o esquema do Illumi. O Illumi, quando ele é apresentado aqui, ele fala pro Killua que ele não é forte, que ele não deve... que ele treinou o Killua, e ele fala... E o Killua já é apresentado aqui na história, ele é apresentado como um garoto muito forte, um garoto muito resistente, um garoto que não tem dó, mas ele tem muito medo do irmão dele, por esse fato, porque o irmão dele treinou ele dizendo, não se arrisque demais, não lute com alguém que é mais forte do que você, e, tipo, ele usando a aura dele pra subjugar a aura do próprio irmão. Então ele fala que tipo ele não é o melhor, de que ele tem que ficar sempre na zona de conforto, que ele não pode sair da família, que ele não pode sair do seio da família. E o Killua, ele tenta fazer esse exame Hunter, que é pra provar que ele consegue sair da família dele, mas o irmão dele segue ele, observa ele, fica tentando manipular ele.
E tem ali as classes de Nen, essas coisas que é umas classes de poder, uma das mais complexas do mundo dos animes, que tem várias coisas, que é conjurador, manipulador, deixa eu ver mais, fortificador, por aí vai. O irmão dele é manipulador, né? Obviamente seria manipulador. Então, ali já mostra que já você vai ter um pouco mais de complexidade na história do Killua. Antes disso, já tem uma das primeiras lutas, a luta do Gon, que ele luta sem desistir. Ele luta, ele vai lá, ele luta, ele não desiste, ao ponto que o cara lá quase dá a vitória pra ele, só que o Gon, ele tá quase sendo derrotado, aí acaba meio que a luta. E o Gon, por cagada assim, eu acho que por tabela de cagada ele acaba passando. Eu não me lembro direito, mas ele acaba passando e conseguindo o exame Hunter dele. Só que a galera, ele é tão orgulhoso que ele queria lutar novamente com o cara pra poder ganhar essa luta, porque ele disse pra ele não é justo ele passar meio que de tabela assim, ele tem que realmente ganhar a luta. Mas ele tava desacordado, a galera deixou ele lá de boa. E quando ele tava desacordado, acontece esse evento do Killua, o irmão dele, o Illumi. E o Killua acaba voltando pra casa dele. Aí acaba meio que o irmão dele manda ele voltar. E o Gon acaba acordando e acaba se encontrando com o irmão dele. E ele fala: não, você é um filho da puta, você tem que trazer o Killua de volta. Aí meio que o Illumi fala: se você quiser, você vai lá e busca ele então. E lá o Gon, ele aperta o braço do Illumi, quebra o braço do cara. Você vê que realmente ali, você vê, cara, esse vai ser um protagonista forte. Você vai ver um protagonista determinado mesmo. E ele puxa o cara, tá ligado? Quase tem uma luta, ia ser uma luta pica, só que não acaba rolando e tudo mais. E os outros acabam também conseguindo os exames deles, fazendo negócio. E eu acho bem interessante que esse primeiro arco, ele não é o melhor arco de Hunter x Hunter, mas é um bom arco de apresentação de personagem. Então, nesse arco você é apresentado todos os personagens principais que vão aparecer diante, quase todos os personagens, né? Todos os protagonistas, a personalidade deles, o jeito deles pensar, o objetivo deles também, né? O do Kurapika é apresentado um pouco mais depois, mas você sabe, o Leório, ele no começo, ele fala: eu quero ser Hunter para ganhar muito dinheiro, mas depois acaba sendo revelado que ele tinha um amigo, que quando ele era criança, ele tinha um amigo que ficou muito doente, eles eram tão pobres que o amigo dele não tinha condição de pagar um bom médico para ele poder sobreviver. Então o objetivo do Leório é ser um Hunter para ganhar dinheiro, para pagar a faculdade dele, e ele se formar como médico e ajudar as pessoas que não têm dinheiro, tá ligado? Então, você vai entendendo que o objetivo do cara não é aquele dinheiro monetário de querer gastar, de querer usufruir, sim, mas de querer ter um dinheiro de poder ajudar as pessoas. Eu acho até interessante que nesse flashback do Leório, ele mora numa comunidade parecido muito com a favela brasileira. Então, provavelmente o personagem, se ele fosse do nosso mundo, ele seria um brasileiro. O caso, depois que você descobre lá do Kurapika, é porque ele quer ser um Hunter, porque ele quer descobrir quem é que matou o clã dele, quem dizimou o clã dele, só sobrou ele. Então, do Killua é o fato dele querer se superar, porque ele quer quebrar esse vínculo que ele tem com a família dele, então ele quer fazer esse exame Hunter. E o do Gon é poder achar o pai dele, entender por que o meu pai é um Hunter, por que ser um Hunter deve ser tão legal ao ponto de abandonar o meu próprio filho. E sendo um Hunter vai ser muito mais fácil de eu poder meio que caçar, entre aspas assim, meu próprio pai, de ir atrás do meu pai. E aqui você já tá, tipo, eu acho que o Exame Hunter ele deve ter uns 20 e pouco, quase 30 episódios. E você já tá meio que já acostumado com os personagens, você vai querer assistir, tipo, são quase 140 episódios, se não for 140 episódios. Aí você vai assistir, não, agora eu vou querer assistir esse anime. Esse anime é muito legal. E toda vez que eu reassisto Hunter x Hunter, eu assisto, tipo, uns 12, 13 episódios. Ficou quase 4 horas assistindo o anime. Porque é um anime que mesmo eu sabendo no final, é muito viciante. Porque é muito legal, cara. É um anime muito legal. E é um anime que realmente apresenta os personagens. Ele até apresenta o Hisoka também, né? Quando tem uma parte lá que eu até me esqueci de falar, do exame, que cada caçador tem que caçar um ao outro, e o Gon acaba tendo a infelicidade de ter que caçar o Hisoka. Então ele acaba meio que estudando ele vai estudando esse personagem que é muito mais forte do que ele vai meio que estudando de como é que ele vai tem que pegar
Porque eles vão caçar, mas eles vão ter que, na verdade, eles têm que pegar, ó, tipo, o número do oponente, né? Se ele pegar o número do oponente, ele ganha. Ele tem que adquirir um número de pontos, que é número de oponentes que ele tem que ganhar, tá ligado? Então ele vai lá tentar caçar o Hisoka pra pegar o número de pontos dele, pra poder ganhar. E ele acaba meio que conseguindo, porque ele vai meio que cansando o Hisoka, porque o Hisoka não vai matando os personagens. Então ele vai se cansando, vai ficando mais entediado. Mas é algo, eu acho muito legal a primeira apresentação. Eu acho muito foda. Hunter x Hunter é um anime bem bacana. Aqui o Togashi, ele já tá... Já tem escrevido 2 mangás já. Eu acho que um era tipo um mangá muito pequeno de investigação e o próprio Yu Yu Hakusho. Então ele já tinha já uma manha de desenvolvimento de personagem, de desenvolvimento de roteiro. E, cara, pelo que a gente sabe, até hoje tá em Hunter x Hunter, né? Seguindo o mangá. O Gon agora não é mais o protagonista. E pra quem assistiu o anime já vai saber o motivo dele não ser mais protagonista. Mas mesmo assim a história ainda tá seguindo e consegue ser uma história boa. Eu gosto de Hunter x Hunter, eu acho que ele é... Tipo, se é pra você ranquear 10 top 10 animes, eu acho que pra mim Hunter x Hunter ele tá em top 5, que é muito bom. Bom, ouvinte, esse aqui foi o episódio comentando sobre Hunter x Hunter, mas sobre esse arco de apresentação dos personagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu me compliquei um pouco, porque eu não fiz um roteiro para esse episódio, né? Foi mais algo assim, comentando alguma coisa assim. Eu acho que eu posso escrever um roteiro de Hunter x Hunter, tentando entender algumas analogias, ou sei lá, o que eu aprendi, na verdade, sobre a obra. Seria muito mais interessante, né? Escrever sobre isso, né? O que eu aprendi sobre o fato de, tipo... não seria mais aquelas coisas de, tipo, não desista, tudo mais, mas se, tipo... Essa analogia sobre a montanha, pra mim, foi até interessante. Tipo, você se jogar no momento certo, sabendo que você vai poder levantar. Não sei, será que foi isso que eu quis passar? Eu não sei, mas eu entendi dessa forma. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do episódio. Também, se vocês têm alguma sugestão para outros episódios, quem sabe. Deixe seu like, porque ajuda o canal. Compartilhe se caso vocês quiserem compartilhar isso para alguém. E se caiu aqui de surpresa, se inscreva no canal. Eu espero que vocês fiquem com Deus, aproveitem as suas vidas, não desperdicem o tempo, procure seus objetivos, não desista dos seus objetivos, entendeu? Se cuidem, beleza, valeu e falou.